dar início à nossa aula de novo. Teve um probleminha técnico, mas nós estamos de volta, certo? E hoje nós vamos estar falando sobre divisão de radicais. Nós temos uma atividade para corrigir. Mas a atividade para corrigir não vai ser possível hoje, mas amanhã sim. E hoje a nossa divisão de radicais é do mesmo jeito. Queria que essa aula de vocês fosse simplesmente na lousa que eu queria mostrar, porque na divisão de radicais, vou botar logo aqui para vocês terem o tema, nós temos 3 tipos. Primeiro, as divisões de raízes exatas, certo? Divisão de radicais, pronto. Aquela raizinha que a tia vai fazer aquele test drive como eu fiz naquele dia, raiz de 36 dividido pela raiz cúbica, já no caso aqui a raiz já não vai entrar, vou tentar colocar o 3 aqui, raiz cúbica, mas você bota aí, certo? O expoente 3 de 8. Olha, nós temos aqui a raiz de 36, ela é exata. Pois bem, nós temos aqui, raiz de 36 é 6, não é? Dividido pela raiz cúbica de 8. Essa raiz cúbica de 8, você sabe que você fatora o 8. O 8 fatorado é 2 à terceira, não é? Fatora aí para mim no seu caderno. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Pronto. Sua fatoração termina quando você tem 1. E nesse caso, você tem 2 elevado à terceira. Olha, gente, vem o caso da primeira propriedade. O expoente do radical é igual ao expoente do radicando. Quando você tem os dois expoentes iguais, lembra? Cancelou, não cancelou? Sobrando o quê? Apenas o 2. E o 6 dividido por 2, você tem 3. Pronto. Essas daqui são as divisões radicais exato. Quero outra, Ivacida. Então vamos lá. Nós temos raiz de 64 dividido por raiz quarta de 16. Olha, raiz quarta de 16. Você já percebeu que a raiz de 64 é 8. 64 é um quadrado perfeito. Então, nós temos agora a divisão desse 64 pela a fatoração do 16, porque é raiz quarta. Então, você vai lá. 16 dividido por 2, 8. Por 2, 4, não é isso? Dividido por 2, 2. Por 2, 1. Quantas vezes você usou o 2? 4 vezes. Olha, 2 elevado à quarta potência. Então, nesse caso, 2 elevado à quarta potência, você tem o quê? O expoente do radicando é 4 e o expoente do radical também é 4. O que você tem? Só o 2. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Pronto. Essa é divisão de radicais iguais. Mesmo que venha raiz cúbica ou raiz quarta, ou seja, e assim sucessivamente, o radicando você vai fatorar e ele vai ficar com o mesmo índice do radical. O outro estilo são o mesmo índice, é o que eu venho falando para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui com o mesmo índice, raiz de 20, raiz cúbica de 20, olha, raiz cúbica de 20. Eu até tinha preparado, né, a aula bem bonitinha para vocês, mas eu esqueci que terça-feira a gente tem aula no notebook. Então, dividido por raiz cúbica também de 10. Olha, você tem raiz cúbica e raiz cúbica de 10. As duas raízes são cúbicas. Você vai transformar num único radical. Nesse único radical, você vai colocar, fica raiz cúbica de 20 dividido por 10.
Pronto, ficou raiz cúbica de 20 dividido por 10. Está tudo dentro do mesmo radical. Deu para entender, não deu? Pronto, temos só o expoente 3 bem aqui, ó. Olha se o 3 entra aí pequenininho. Pronto, raiz cúbica de 20 dividido por 10. O que que nós temos aqui? Ora, agora nós vamos finalizar. Nós vamos ter raiz cúbica, certo? De 2. Nós temos aqui raiz cúbica de 2. Pronto. Esse é o nosso resultado final. Ah, então eu entendi. Preste atenção. Eu tinha raiz cúbica de 20 e estava dividindo por raiz cúbica de 10. Transformei num único radical, raiz cúbica de 20 dividido por 10. É igual a raiz cúbica de 2. Mas eu não tirei a raiz, não? Não. Por quê? Porque você percebeu que esse terceiro exemplo é diferente dos dois primeiros. Os dois primeiros são exatos. Então, não existe mais radical. Aqui você percebeu que o 20 dividido fica 2. Só que o expoente do radicando, que é 2, é 1. E eu não posso cancelar com 3. Deu para entender? Outro exemplo. De pouquinho em pouquinho, Deus nos ajuda, a gente faz certinho. Eu tenho para vocês o seguinte. Raiz de cúbica de 4. Raiz cúbica de 4. Vou botar raiz cúbica que é mais fácil, que aparece aqui para vocês, né? Mas tudo que você for trabalhar depois com raiz quarta, raiz quinta, é a mesma coisa, certo? E eu vou ter raiz cúbica de 4 dividido por raiz de 2. Olha, gente, essa raiz ela é quadrada. Raiz cúbica de 4 dividido por raiz... Aliás, perdão. É raiz cúbica também de 2. Pronto, o 3 já não entra aqui. Deixa lá. Eu sei porque ele não entrou, por causa do expoente, porque o radicando é 2, é raiz quadrada. Então, vamos lá aqui, ó. Eu tenho raiz cúbica de 4 dividido por raiz cúbica de 2, ok? Então, você vai ter o teu 4 dividido pelo teu 2, dentro do único radical. Tá aí, ó. Viu como é quadrado? Ele não coloca. Ok, não gostei, vou tentar colocar. Ah, sim. Então, você tem o que? Raiz cúbica de 4 dividido por raiz cúbica de 2. Vai ser igual a quem? Raiz cúbica de 4 dividido por 2. Que você vai ter um resultado de quê? Raiz cúbica de 2. Esse é o teu resultado. Ok, entenderam? Deu para pegar as duas regrazinhas, raízes exata e índice, o mesmo expoente, ok? Agora nós vamos trabalhar os radicais que têm índice diferente, ou a terceira e última regra da divisão de radicais. Ele diz o seguinte: raiz de 2, ela é quadrada, viu? Raiz quadrada de 2 dividido por raiz cúbica de 2. Ora, aqui nós temos a raiz quadrada e nós temos a raiz cúbica. Você aqui tem que transformar as duas raízes ao mesmo expoente, certo? Está em expoente diferente. Os índices são diferentes, você vai conduzir eles ao mesmo índice. Para isso, você vai ter que usar a multiplicação. Um número que multiplica os dois, tornando ao mesmo expoente. Precisa ser o mesmo número? Não. Aqui ele vai alternar. Por exemplo, a primeira é raiz quadrada.
A segunda é raiz cúbica. Para dar o mesmo índice, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a primeira por 3. Quando eu faço a multiplicação por 3, eu vou ter raiz sexta, viu? Estou multiplicando por a raiz quadrada, que está de expoente 2, estou multiplicando por 3. 3 vezes 2, 6. Eu vou ter raiz sexta de 2. Opa, raiz sexta de 2. Se desse para me colocar o 6 aqui dentro, não é isso? Não dá. Dá se eu colocasse ele aqui, ó. Posso botar assim? Você entende, né? Ó, é raiz sexta, viu? Não é um 6 grande aí não, 6 pequenininho, ó. Raiz sexta de 2. Multipliquei a primeira por 3. Dividido pela raiz do mesmo 2. Só que aqui dentro vai ficar 6. Olha, o que foi que você percebeu? Eu transformei as duas raízes ao mesmo índice. Não mexi em nada no radicando. E agora? O que nós vamos fazer? Raiz sexta dividido por raiz, aliás, raiz sexta de 2 dividido por raiz sexta de 2. O que nós temos? Faça a divisão. Ora, 2 dividido por 2. Então, você tem o quê? Ó, raiz. Vamos colocar logo 6 aqui dentro. Aí você tem 2 dividido por 2. Então, você tem igual, fica a raiz, naturalmente vai ficar o 6, e 2 dividido por 2, 1. Pronto. Ficou raiz sexta de 1. Ok? Então, preste atenção. A primeira, eu multipliquei o expoente 2 pelo número 3, para dar 6. E a segunda, que estava com o expoente 3, eu multipliquei por 2, transformando as duas no mesmo índice, ok? Vamos outra. A outra diz o seguinte, eu tenho raiz cúbica de 9. Raiz cúbica de 9 raiz cúbica de 9, entra filhinha, não vai, então vamos botar o maior mesmo. Raiz cúbica de 9 dividido por raiz quadrada de 3. Pronto. Ok. O que nós vamos fazer agora? Vamos transformar as duas, agora sim, no mesmo radical, no mesmo expoente. Tá aqui, raiz. Essa raiz de 9. Olha, mesmo jeito, né? Ó, 3 e 2. Então, a primeira multiplica por 2. Quando eu multiplico a primeira por 2, 3 vezes 2, fica a raiz sexta de 9. Dividido, milagre assim só ativa Cilda, viu? Raiz sexta, tá logo, de 3. Porque eu sou o quê? Demais, né? Aí nós temos o quê? As duas raízes estão com o mesmo expoente. Então, você vai transformar numa única raiz. Raiz sexta de 9 dividido por 3. Igual. Raiz sexta de 3. Pronto. Terminou. Ok? Entenderam aí? Não é difícil, viu? Essas são as divisões de radicais. Então, se por acaso eu lançasse agora para vocês o seguinte: raiz quadrada de 2
mais, deixa eu botar logo aqui um parênteses. Pronto. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, fecha parênteses, e vamos elevar ao expoente 2. Ok. Dividido. Não, vou botar logo. Aí é na potência, olha, que era o próximo assunto. Vezes parênteses, não, 2 raiz de 2. Gente, recapitulando aqui para a gente já ir para a divisão, certo? Lá na multiplicação, a tia mostrou para vocês, deixa aqui o expoente mesmo. A tia colocou aqui produto notável na multiplicação, não foi? O que acontece aqui? Primeiro você tem o quê? Você tem que resolver o produto notável. Você está pedindo para você multiplicar. E mesmo que eu faça a divisão, vai acontecer do mesmo jeito. Primeiro, o quadrado do primeiro termo. Você tem a raiz de 2, entre parênteses, o quadrado do primeiro termo, aqui, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ok? E continua vezes o 2 raiz de 2 que está fora. Pronto. Você acabou de montar uma pequena expressãozinha. Observe o que foi que a tia Vancilda fez aqui, ó. O quadrado do primeiro termo. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo vezes 2 raiz de 2 que estava fora. Tudo agora é multiplicação, com exceção dessas duas somas, não é? E eu tenho para vocês o seguinte: quando acontece uma situação dessa, você vai eliminar o expoente pelo índice do radical. Você cancela. Então, resumindo, vai ficar 2. Mas você tem 2 raiz de 2, não, raiz de 6, né? Por que, Vacilo? 2 vezes 3 não é 6? 2 vezes 3, 6. Então, 2 raiz de 6. Mais 3. No mesmo caso, ó, pega esse expoente, cancela com esse. Fica só 3. Vezes 2 raiz de 2. Ok, beleza. O que nós temos agora? Termo semelhante. Voltou lá para a adição, viu que uma precisa da outra? O que nós temos semelhante aí? O 2 e o 3. Então, 2 mais 3 fica 5. 5 mais 2 raiz de 6. Vezes, só que eu vou colocar o parênteses, certo? Porque nós temos uma multiplicação fora. Vou colocar outro parênteses bem aqui, para simplesmente colocar outro bem aqui. Ok? Vezes a raiz de 2. Voltando aqui, nós temos o parênteses. E aqui também o parênteses.
E, como eu disse, vezes 2 raiz de 2. Perfeito. O que eu tenho para vocês agora? Agora nós temos que fazer a multiplicação. Multiplicação de quem? Do 5 pelo 2 raiz de 2. Está na frente. 5 vezes 2 dá 10. Dá 10. 5 vezes 2, 10. Raiz de 2. O radical não mexi. Mexi? Não. Mais 2 vezes 2, 4. 4. Raiz de quanto? 6 vezes 2, 12. Ok. Eu posso deixar assim? Não posso, né? Ó, o 12 aqui, ele não é irredutível. Então, o que você tem? Igual, repete, 10, raiz de 2, mais, aí você vai fatorar o 12. 12 por 2 é 6, por 2 é 3, e por 3 é 1. Então, você tem 2 ao quadrado vezes 3, não é isso? Lembra? O número que tá, ó, você tem 2 ao quadrado, a fatoração dele aqui é 2 ao quadrado não vai. Não entrou. Aqui você tem 2 ao quadrado. Só que esse 2 que está ao quadrado, ele vem para perto do 4. O 4 que já estava na operação. 4 vezes 2. Esse 2 é o que saiu porque ele estava ao quadrado. E dentro do radical fica o 3. Então, nós temos o que aqui? Colocando aqui para nós a igualdade. Resultado final vai ser 10 raiz de 2 mais 8 raiz de 3. A pergunta agora é: eu posso somar o 10 com 18? Não. Por que eu não posso somar? Porque os radicais são diferentes. Pronto. Tá aí, ó. Aí, recapitulando a nossa multiplicação da aula que ficou na quarta-feira, certo? No finalzinho a tia falou disso aqui e não deu para visualizar para vocês. Agora eu tenho para vocês uma pequena atividade de divisão. Então vamos lá, deixa eu te apagar. E vamos fazer uma atividadezinha básica. Diz o seguinte: calcule, só para você ter noção, raiz de 100 dividido, você faz aí, certo? Vou dar um tempinho. Raiz quinta, vou botar os 5 aqui dentro. Raiz quinta de 32. Pronto. Quero resposta, viu? Já já. Vou mandar um segundo. Raiz de 64 dividido por raiz cúbica não entrou o cúbico, de 27. Como eu queria que o 3 entrasse aqui. Entrou. Ok. Tá aí mais outra. Temos agora para vocês o seguinte: raiz de 4 dividido por raiz de 25. Pronto. Enquanto vocês estão respondendo essas três, eu vou colocar outro tópico para vocês aqui. Determine os produtos. Deixa aí na divisão e agora nós vamos para os produtos. Parênteses.
parênteses, certo? 3 raiz de 2 menos 2, fecha parênteses, que multiplica raiz de 2 mais 3, fecha parênteses. Pronto. Tá aqui um dos produtos. Outro, raiz cúbica de 4, raiz cúbica de 4 vezes raiz de 8. E, por último, trazendo para vocês ainda uma situação bem nítida para vocês. Agora, o composto, essa bem bonitinha. Calcule o valor da expressão. Raiz de 27 mais 10 raiz de 3 dividido por 8 raiz de 3. Pronto. Então você tem o seguinte: aqui calcule as divisões, aqui calcule os produtos e aqui você vai calcular o valor da expressão, porque nós temos uma soma e uma divisão. Pois bem, como eu disse para vocês o seguinte, deu um tempinho, vocês já memorizaram, raiz de 100 é 10, dividido, fica raiz quinta de 2 elevado à quinta potência. Gente, eu queria poder colocar o 5 em cima, certo? Mas infelizmente, vou tentar fazer ele bem aqui. Pronto. Vamos supor que nós temos raiz quinta de 2 elevado à quinta, ok? Essa é a forma fatorada do 32. Você cancela o 5 e o 5. Vai resultar o que para ti? Você vai ter 10 dividido por 2, que é igual a 5. Essa é a tua primeira. Mesma coisa acontece aqui. Raiz de 64, todo mundo sabe que é 8. Dividido raiz cúbica de 3 elevado à terceira. Ótimo. O que que nós temos? 8, que vai ser dividido por 3, não é? Porque eu cancelei, 27 é 3 à terceira. E mais 8 não é dividido por 3. Então, qual é o teu resultado? Fica 8. Você deixa em forma de fração, viu? Porque eu tentar fazer uma fraçãozinha aqui é engraçado. Ó, fica 8 terços. Esse é o teu resultado. Ah, tia, mas eu deixei 8 dividido por 3. Não, quando você vai finalizar, por mais que a divisão seja exata, você deixa ela em forma de fração. Então, fica 8 terços. Já no terceiro, raiz de 4 é 2, não é? Dividido pela raiz de 25, que é 5. Mesmo caso, o que você tem? 2 quintos.
2 sobre 5. Ok, entenderam? Agora nós temos os produtos. A gente acabou de mostrar para vocês. O que vai acontecer no produto? Olha, o que você percebeu aqui? O primeiro vai multiplicar o primeiro vai multiplicar o segundo. Então, você tem 3 raiz de 6. Esse é o primeiro caso. Mais, você tem 3 vezes 3, você agora tem 9 raiz de 2. Ok? Você pegou esse e multiplicou por esse. Deu 3 raiz de 6. Você pegou 3 raiz de 2 vezes o 3. Deu 9 raiz de 2. O que nós temos aqui? Que nós estamos quase finalizando, certo? Vem a segunda parte. 2 vezes 2. Então, nós temos menos 2 raiz de 2. Menos, porque mais, ó. O menos pelo mais vai ser menos 6. Pronto. Você agora só tem que finalizar. Procurar os termos semelhantes. O que nós temos de termo semelhante aqui? Só 3 raiz de 6. Eu repito. 9 menos 2 vai dar mais 7 raiz de 2 e menos 6. Pronto. Essa é a sequência de vocês. Então, meus anjos, nossa aula vai ficando por aqui, certo? Amanhã estaremos de volta. Daqui a pouco, eu gostaria que vocês anotassem no módulo 1, capítulo 3, página 174, certo? É só essa única páginazinha. Quero que você desenvolva. Logo mais tarde eu estarei passando a agenda online para vocês, ok? Então, tchau. Foi um prazer. E deixa eu te deletar tudo aqui. E não esqueça, quem não notificou isso aqui vai ficar, ok? Certo? Fui.